classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então, teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. Só que a gente teve um pouquinho mais de tempo em relação ao Botafogo para trabalhar, então a gente procurou deixar as coisas mais claras para eles nos treinamentos. É claro que em relação aos 3 do Rio, o Vasco está um passinho atrás, né? Botafogo, Fluminense recém-campeão da Libertadores, o Flamengo ganhando muito, o Botafogo com um ano, e o Vasco vem construindo e vai construir, principalmente com o trabalho do dia a dia e com o entendimento de todos. Triste, primeiro por não dar continuidade no Campeonato Carioca, mas infelizmente aconteceu, agora a gente precisa pensar para frente, e pensar para frente já é na próxima quinta-feira reverter, né, os 2 gols contra o Racing. Agora a nossa ideia é essa, o pensamento é só esse, é focado para esse jogo, o trabalho vai ser todo voltado para esse jogo. É uma chance que nós temos, depois de sair do Carioca, essa chance já vem na quinta-feira, para que a gente possa, quem sabe, bater campeão. Pedro Ivo Almeida, primeiro vamos falar do mérito do Vasco classificado. Qual foi? Competir, minimamente suportar um Botafogo ali no primeiro tempo. É um time que encarou, assim como o Racing, na quinta-feira, encarou o jogo de uma maneira muito diferente do Botafogo. Ontem o Vasco também encarou. Não foi um jogo bom, Edu. Não foi um bom jogo. A gente viu ali agora pênalti, uma finalização, bola cruzada, gol do Verratti. Vai parar por aí. O editor teve trabalho para os melhores momentos. Não foi um bom jogo. E no segundo, e aí quando você não tem um bom jogo, a boa defesa do Léo Jardim aí, poderia ter saído empate da boa defesa do Léo Jardim, esse bom domínio do Igor Jesus, fica, parece que quase isolado, já não tem as dinâmicas ofensivas do ano passado, a bola não chega como chegava no passado, então tem que brigar muito, então cria pouco. Se não foi exatamente um bom jogo do ponto de vista técnico, o Vasco soube minimamente como competir. E é isso que o Vasco tem a oferecer no momento, porque a grande preocupação era, o Vasco pegou um time da Série B, Volta Redonda, não competiu como poderia. Pegou Flamengo e Fluminense, também não. Pega um time de Série A como o Botafogo, que encarou o jogo ontem de uma forma até, sabe, tentando se preparar, tentando fazer algum ajuste ali para a final da quinta-feira, a Recopa contra o Racing, jogo da volta. O Vasco conseguiu minimamente competir. Não, o time, e o cara ele fala muito isso, o time está um passinho atrás, mas teve minimamente um pouquinho mais de tempo. O Coutinho, que é uma reserva técnica, ele não estava bem, sabe? O meio de campo, mas conseguiu se acertar para bloquear. E aí tem o Verratti, que não é só pela questão do gol marcado. É o competir, é o segurar, é o travar, é tentar pressionar, é gerar incômodo, gerar preocupação na linha de defesa adversária. Então, o Vasco de muita vontade, um Vasco de muita entrega, um Vasco sabendo que precisava ter um carimbo ali, que ele fala, o primeiro clássico vencido por esse grupo. Um carimbo da vitória contra o time da Série A para chamar de seu nesse campeonato carioca que se encaminha para o fim. Vai encarar um Flamengo, onde é muito pouco provável que tenha sucesso. É um jogo de ida e volta, o Flamengo que joga muito mais bola. E um Vasco com retrospecto, sabe, muito complicado nesse histórico recente contra o Flamengo. Então ele precisava ter algo para carimbar ali e falar, olha, ganhamos do Botafogo. Não é o Botafogo campeão da Libertadores, nem o Botafogo campeão brasileiro, mas era um clássico. O Vasco não conseguia competir de igual para igual contra esses clássicos. Então, quando o jogo ficou um pouco mais truncado, melhor para o Vasco. Agora, do lado do Botafogo, é inevitável que as pessoas falem e tratem como um vexame pelas últimas conquistas. Terceiro ano seguido fora do Carioca, mas ganhou recentemente. O problema é que está sem técnico ainda. De novo, Zé. O problema, Edu, passa a ser um problema, né? Mesmo sem técnico, dá para não ser o nono colocado. Passa a ser um problema quando os jogadores vêm a público e começam a falar, nós não sabemos o que temos que fazer em campo. Isso aí passa a ser um problema, entendeu? Porque uma coisa é o que o Textor pensa, ele tá tirando o chapéu lá em provocação ao presidente do Paris Saint-Germain, e outra coisa é o que os jogadores encontram dentro de campo. O Textor não joga. Quem joga são eles. O Textor não vai entrar em campo e correr 90 minutos. Né? Ele bate no peito, somos campeões brasileiros, campeões da Libertadores e tal, mas ele não entra em campo. Quem entra em campo é o pessoal que está ali. Né? Ele desfez o time, você não tem mais os mesmos reservas, os mesmos jogadores importantes que em determinados momentos colocaram a bola debaixo do braço e resolveram, que foi o Luiz Henrique e o Almada. O Gregory, o Marlon ainda não estão ainda daquela forma como todos nós vimos no ano passado. E assim,
quando um jogador vem a público e reclama, porque os jogadores estão falando diretamente com o presidente, não é que estão falando com o diretor. Eles já passaram por isso. Se a gente não sabe como é que faz aqui, o cara chega 2 dias para treinar e depois a gente tem que decidir uma coisa ali, depois tem que decidir outra. Fica complicado. Então, assim, por isso que eu falei semana passada sobre o Textor não entender a dimensão daquilo que ele alcançou. A dimensão daquilo que ele alcançou e a importância que ele ganhou em relação aos torcedores, mas ao mesmo tempo essa importância ela pode cair por terra se você não começa a passar uma imagem que você não, vamos fazer em março, não, em abril a gente começa. Lembrando que ele contratou também, né? Contratou o Thiago, depois acho que o Lage, não, o Lage foi antes, né? O Lage foi depois do Luiz Castro. Nossa, o Thiago, né? Ele não conseguiu e depois veio o Fábio, era o auxiliar, né? O Fábio que agora está trabalhando, esqueci o... E depois ele veio com o Arthur Jorge. Então, assim, não é essa fórmula, deu certo? Deu, mas veja quantas tentativas para dar certo. E quais os jogadores que eles tinham na mão, entendeu? Hoje o Botafogo não é o mesmo time de 2023, 2024, até o elenco. Então ele precisa entender isso. E quem joga contra o Botafogo hoje, joga contra o campeão da Libertadores, joga contra o campeão brasileiro. Não vai querer dar vida. E você falou sobre o que passa, até eu estava assistindo o Pedro falar na programação no final de semana, que passa esse recado, não tem treinador. E teve jogadores se manifestando nas redes sociais. Foi. Ué, o quê? Mas é o mesmo. Meu Deus, o jogador se manifestou nas redes sociais. Mas sabe por quê? Mas não tem treinador. Eu vou me manifestar também. O senhor se manifesta toda hora e a gente é obrigado a ouvir aqui. Eu entendi esse deboche. Você acha que então não está prejudicando não ter treinador? Entendi isso daí. Não, eu acho, eu já falei isso aqui várias vezes. Eu fui o único cara que botei aqui o Botafogo como decepção semana passada. Verdade, fizemos aqui um tire list, como é que é, né? Como que O time é decepção, tá voando, não sei o quê. Eu botei Botafogo decepção, tomou um pau do Flamengo na Supercopa, né? Pra mim, um passeio ali que o Botafogo deveria ter se empenhado mais, feito algo melhor. Tomou um pau do Racing, que era previsível, todo mundo já tirou o peso ali e tal. 9º lugar no Carioca, amigão. No meu Cariocão. Meu Nova Iguaçu, melhor. Sampaio Correia. Desse aparelho móvel. 21, meu carro tá na 20, Rio de Janeiro. RJ ali, que tá na meu carro ali. Um dos 5. Meu Cariocão fica em 9º lugar, amigão. Né? Então é vexame. Nos 2 últimos anos, o Botafogo foi bicampeão da Taça Rio. Que é do 5º ao 8º. Que é do 5º ao 8º. Esse ano nem isso ele vai poder ser. Copa do Brasil, né? Nem isso ele vai poder ser. E aí, ele sai do Campeonato Estadual do Rio sem vaga na Copa do Brasil. É um vexame, é um absurdo. Não dá pra admitir uma coisa dessa. Muito bem, vamos para o Povo na TV? Tá bom. Ele tá...